O Menin é hoje envolvido com o Atlético de uma forma visceral, né? E você toma porrada, principalmente da torcida do Cruzeiro? Ah, tomo, claro. A gente toma o tempo todo. Uma rádio atleticana, Mas, atletiaia. olha, isso... deixa eu dizer uma coisa aqui. A gente toma. Talvez toma mais do que tenha tomado no passado. Mas também é uma verdade que precisa ser dita. Sempre no imaginário do torcedor, a imprensa mineira era mais atleticana do que cruzeirense e a Itatiaia era mais atleticana que cruzeirense. O maior cruzeirense que eu conheci na minha vida foi meu avô, Sosel Faustino. Infelizmente já falecido. E ele passava o dia inteiro... a rotina do meu avô era 6 da manhã eu tiro de meta, depois ouvia o jornal da Itatiaia, porque ele gostava de estar bem informado. Depois ele descia a pé para comprar o Diário da Tarde na banca, que ele gostava do Diário da Tarde. Saudade do Diário da Tarde. Depois ele lia o Diário da Tarde todo ouvindo o Rádio Vivo. Depois ele ouvia o Rádio Esportes, depois ele assistia... Tinha um comentário do Vini antes do Rádio Esportes, você lembra disso? Sim, o comentário do Vini e do Oswaldo e do Oswaldo depois. Depois disso. Depois ele assistia o Minas Esporte, dava aquela cochiladinha que ninguém é de ferro, preparava para a turma do bate-bola e depois para o apito final. E assistindo tudo que tivesse de futebol. E era o dia inteiro xingando que só tinha atleticano na imprensa mineira, que a imprensa mineira era toda atleticana. Esse Vili Gonza é atleticano demais. Esse Roberto Abras é atleticano Oswaldo demais. Faria. Esse Oswaldo Faria, eu tenho certeza, atleticano. E o meu avô, como muito cruzeirense que era, ele tinha uma rivalidade que era só dele, porque a outra pessoa nem sabia que ele existia, mas ele tinha uma rivalidade dele com o Elias Calil. E depois com o Alexandre Calil. Então ele passava o dia inteiro xingando, não, esse Elias Calil, ele manda na Federação Mineira, ele manda na Bandeirantes, ele manda na Itatiaia, esses narradores da Globo são todos atleticanos. Era o sentimento do meu avô. E eu refleti sobre isso muito tempo. E talvez a história explique um pouco disso pra gente. A imprensa mineira era majoritariamente atleticana. Por quê? Porque a torcida do Atlético era maior em Minas Gerais durante uma boa parte do século passado. Durante 50, 60 anos. Então bem era maior. natural. Se você tinha mais atleticanos na sociedade, você teria mais atleticanos na imprensa. Hoje não é essa a realidade. Você chega nas redações... Você tem uma molecada, uma meninada cruzeirense toda a vida, um monte de gente que torce para o Cruzeiro, trabalhando nos veículos, trabalhando nas redações. Nossa geração já foi uma geração assim, Isso. com muitos cruzeirenses trabalhando na redação, mas tem isso no imaginário das pessoas, que a imprensa é atleticana de uma maneira geral, e isso ficou muito impregnado também no caso da Itatiaia. Por quê? O Emanuel nunca escondeu, o Emanuel era atleticano, era conselheiro do Atlético, então tinha isso muito forte nas pessoas. Quando o Rubens compra a Itatiaia, é óbvio que isso vem, poxa, um dos mecenas do Atlético. Aí tinha aquela brincadeira da turma, né? Que a programação toda, o pessoal fez a brincadeira, tudo colocando alguma coisa do Galo na programação. E para dizer a verdade, o que é uma grande injustiça, é uma enorme injustiça. Porque o Rubens jamais fez nenhum movimento em relação à linha editorial da Itatiaia. Ele não entra, ele delega. E ele é super zeloso nisso. Agora, ele tem o direito, como cidadão, como ser humano, de torcer para o time que ele quiser. E ele tem o direito de fazer com o dinheiro dele o que ele quiser. Agora, o veículo de comunicação, ele sempre respeitou. E ele respeita pra caramba, o tempo todo. Jamais houve, por parte do Emanuel, que nunca escondeu ser atleticano, nenhuma orientação para que a Rádio Itatiaia privilegiasse o Atlético e não o Cruzeiro. Jamais houve, por parte do Rubens, nenhuma orientação para que privilegiasse o Atlético em detrimento do Cruzeiro. Pelo contrário, os dois sempre buscaram ser muito mais zelosos com isso, até pela preocupação. A mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. E, obviamente, gente, quem faz jornalismo erra. A Itatiaia, ao longo da sua história, ela já cometeu erros com o Cruzeiro. Ela já cometeu injustiças com o Cruzeiro. Como já cometeu com o Atlético, como já cometeu com a América, como já cometeu com outros clubes.
O problema é que sempre que acontece qualquer falha, deslize, erro, opinião infeliz, matéria mal apurada, que acontece e vai acontecer sempre, porque o rádio, o jornalismo é feito por humanos e humanos erram, humanos falham, sempre que acontece isso com o Cruzeiro, a coisa é potencializada. Porque vem esse histórico do José Faustino, meu avô, lá de trás daquele sentimento seguinte: poxa, todo mundo está torcendo contra o Cruzeiro, todo mundo está torcendo a favor do Atlético. Vem o sentimento, numa rádio que foi dirigida há anos pelo Emanuel, que nunca escondeu ser atleticano, e anos depois foi vendida. Então, isso está entranhado nas pessoas. E às vezes a gente sofre, sim, injustiças por isso, né? Ataque, acusação. Tem muita gente mal educada hoje na internet, tem muita gente que desconta suas frustrações na internet e erram, mas também tem muita crítica que é bem-vinda, que é produtiva, que é legal, que a gente escuta, que a gente assimila, que a gente melhora. Uma coisa eu posso te garantir, Fuscaldi, todo dia, quando a gente chega na Rádio Itatiaia, a gente chega tentando acertar, a gente chega tentando fazer o melhor. A gente chega tentando entregar produto de qualidade para o atleticano, para o cruzeirense, para o americano, para o vilanovense, para quem não gosta de futebol. A gente acerta na maioria das vezes. Mas de vez em quando a gente vai errar. De vez em quando o João Vitor vai fazer um comentário que não foi feliz com o Minas Tênis Clube, que não foi justo. Só quando é contra o Minas, talvez você consiga contornar, você consiga se explicar, você consiga reavaliar. Às vezes, quando é contra o Cruzeiro, não. Às vezes, quando é contra o Atlético, não. A coisa toma uma proporção muito maior pela paixão que é envolvida. Mas a gente está ali tentando acertar. A gente está ali tentando fazer o melhor. E a gente está ali tentando fazer o mais honesto, o mais correto. E o principal, a gente está ali fazendo com liberdade. Quando eu errei na minha carreira, eu errei porque eu errei, João Vitor. Não porque o Emanuel Carneiro me pediu para errar. Ao contrário, ele pediu para eu não errar. Quando eu erro hoje, eu erro porque eu errei. Não é porque o Rubens Menin me pediu, ele me pede o contrário. Ele me paga para não errar. Quando um jornalista da Itatiaia erra, é aquele profissional que errou num dia infeliz, numa frase infeliz, num momento infeliz, numa decisão infeliz, que é da vida, que é do ser humano. Mas que eu não tenho como cobrar das pessoas a obrigação delas compreenderem isso. Porque é do ser humano também, quem está do outro lado. Mensagem e receptor. Às vezes a gente dá a mensagem de um jeito, às vezes ela é recebida de outro. Eu recentemente fiz um comentário extremamente solidário ao processo do Ronaldo e do Cruzeiro, falando da insegurança jurídica do Brasil. E disse o seguinte: para o Cruzeiro e para qualquer time. Para o Cruzeiro, para o Atlético, se ele virar SAF, para o Grêmio, para o Inter, para o Vasco, Botafogo, Bahia, Fluminense, Flamengo, Corinthians, para todo mundo. Se não derem segurança jurídica à lei da SAF no Brasil, vai todo mundo quebrar, porque não vai conseguir botar de pé projeto de recuperação. Todo mundo deve. E aí muita gente interpretou que eu estava falando que o Cruzeiro vai quebrar, o que estava desejando. Aí já vem aqui lá, essa rádio está querendo que o Cruzeiro feche as portas. Que é uma bobagem sem tamanho. Que é uma bobagem. Eu estava falando exatamente o contrário. Sim. Tem gente que ouve só o que quer ouvir, né? Isso acontece. É da vida. Os haters estão aí no mundo. Né?